Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao... Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um É Nós Queiroz na área para vocês. E hoje vocês podem ver que a gente está num cenário diferente, né? Porque hoje a gente vai bater um papo com o mais recente diretor de futebol do Paysandu Esporte Clube e o mais novo, mais jovem diretor que existe entre as série A e B. Com a gente hoje, Lucas Conde, obrigado por receber a gente aqui. E hoje a gente vai falar, obviamente, com a presença do Lucas, sobre o Paysandu, mas vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre tudo que a galera do É Nós Queiroz gosta de ouvir. Mas antes, como é praxe da gente, Lucas, todo convidado que vem até nós, né, que dessa honra de estar aqui com a gente, fala, escolhe o som de abertura e fala o porquê. Então, vamos lá, por que esse som que está rolando aí? Conversa de botequim desde quando a gente era mais garoto, né? Eu ainda sou garoto, posso dizer assim. Quando a gente era mais garoto, foi um dos primeiros sambinhas que a gente aprendeu vem ali do avô, vem do pai. E acho que é nada mais próximo do futebol do que esse conversa de botequim, que botequim, querendo ou não, é o lugar que a gente conversa sobre futebol, é o lugar que a gente encontra os amigos, bate o papo. Eu acho que casa bem também com o momento, com o canal. Exatamente. E com o que a gente está falando. Pô, que bom, cara. É realmente, a ideia da conversa de botequim é muito do que a gente quer passar para a galera que está aí do outro lado. Então vamos lá, os assuntos que a gente tem aqui. Bem, o Lucas falou que ele ainda é novo. Vamos lá, vamos começar por esse lado. Tu assumiste a diretoria de futebol do Paysandu, vamos dizer que é o coração, né, do clube nessa parte diretiva, com 27, é isso? 27. Hoje tu tens 27 anos. Sim. Aí eu vou fazer a pergunta que eu botei. O que faz um garoto, né, de 27 anos assumir essa bucha, meu amigo? Em primeiro lugar, é a convivência num clube desde novo, né? Além claro, cargos administrativos, diretivos, mas viver no clube é muito importante, entender o que o clube se passa e o amor do futebol, né? Não tem jeito. A gente vem ali de uma historiazinha além de estar dentro do clube, dentro da Curuzu, de um cargo de conselho por 2 anos, né? Na sequência viramos conselheiro, mas teve que abrir mão para assumir aí a diretoria da base, junto de uma comissão que está fazendo um trabalho ainda muito bacana. Só tu ficaste, antes de assumir a diretoria de futebol, 1 ano na base, é isso? 1 ano, uma temporada na base, ou seja, agora em 2017. Tem um lastro aí. Mais a época interna de conselho e agora a diretoria de futebol profissional, né? Tá. Que é uma dor de cabeça, assim, bem maior. Mas é gostoso, a gente está preparado para isso e, em paralelo, estudando junto da Universidade do Futebol. Né? Bacana, esse nome bacana. Então, tu também está te preparando cada vez mais. Vai ser preparado para, né, quem sabe, uma presidência, ser o presidente mais novo, quem sabe. A presidência eu deixo para mais loucos ainda. Deixa aí para a galera mais nova. Mais loucos e mais lobos. Mais loucos e mais lobos. Mas aí deixa o futebol. Falaste muito do teu amor por futebol. Acho que ninguém entra nessa, nem a gente com esse canal, se não gostar de futebol, né? Sim. Vamos lá. Qual é a primeira lembrança que tu tem com, vamos falar o que a gente fala, com o campo? Qual é a primeira lembrança, sei lá, com teus familiares, enfim, teus amigos? Qual é a primeira lembrança que tu tem dentro de um estádio? 93. 3 meses de idade? 3 anos, 93, 94. Era bem recente mesmo, mas me vem no dia na memória que é muito legal. Que era um domingo de manhã, o pai saindo de casa para ir ao jogo e eu enchendo o saco dele para me levar, cara. Até que ele me leva pro jogo, o Paysandu ganha na época o Nuno, atacante número 9. Ele mesmo, de Nuno das Pedreiras, faz o gol da vitória. E daí em diante a história de amor só se aumenta, só se consolida. Beleza. Tu és... Aí tá. Aí eu vou entrar agora nos teus desafios, tá? Aí a gente começa a bater um papo. Quando a gente está gravando hoje, e vai passar um pouco depois, mas a notícia é que bombou, né?
antes da gente estar aqui, foi a mudança do comando técnico do Paysandu e a saída do Marquinhos Santos e a volta, né? O retorno do guerreiro de Dado Cavalcante. Quando eu falei com os amigos bicolores que a gente ia bater esse papo, eu falei, porra, manda pergunta, o que vocês querem saber? E assim, as perguntas, elas meio que convergiram, né? Até porque foi nesse período. Então, o Bill, o Maurício Fassani, o Rafael mandaram perguntas muito similares. Eu vou pensar algumas. O Bill falou o seguinte: o que o Paysandu quer como, vamos lá, como jogo? Porque, na opinião dele, com o Dado, sabe que todo mundo é técnico de futebol. Sim, com o Dado é um time que ataca, mas deixa a defesa mais exposta. Eu imagino que o Dado gosta de jogar com a defesa mais alta, alguma coisa assim. E a segunda coisa é porque sempre o Dado. Bem, o Dado, vamos começar um pouquinho. Vamos começar do recomeço. Tá. O Dado vem no momento de transição, e que é um momento de transição de treinador que vale ressaltar que isso não apaga um planejamento que a gente faz no início do ano. Pelo contrário, são pequenos ajustes que vão nos ajudar a buscar o objetivo maior, que é esse todo, que a gente tem esse planejamento muito bem traçado desde o final de 2017. O que acontece? O Dado Cavalcante, a começar por perfil de pessoa e perfil de liderança, é um perfil muito próximo do Marquinhos. Acho que os últimos treinadores. Exato. São treinadores mais novos, são treinadores mais low profile, são aqueles caras também que hoje a gente busca no mercado, que tem uma ética, que tem uma lealdade, que respeita cada atleta dentro do vestiário. Isso é muito importante para fazer parte da comissão técnica do Paysandu. Então, o mesmo primeiro ponto que vocês usam para contratar, que a gente já conversou com o Sérgio, ele falou muito nisso, que vocês usam para contratar o jogador, que é o que, exato, o que vocês usam. É isso? Perfeito. E nisso se encaixa também, agora a gente vai falar do campo. O campo do Dado. O Dado tem um esquema, tem um sistema tático próximo ao Marcos Santos, ao Marquinhos. Né? Não é nada muito longe, mas o que a gente espera com essa mudança tática, com essa mudança técnica, é que taticamente o time evolua na parte ofensiva. Nós entendemos que há alguma dificuldade para tu transacionares algumas jogadas que te levem mais próximo ao gol. Né? Vou até usar, se eu não me engano, foi o Arnaldo da ESPN Perfeito. Que fala que o drible é o pior dos recursos inventados no futebol. Que né? a gente depender dele é horrível. Eu sou um pouquinho contra, né? Apesar de você ter uma noção tática, ter uma noção técnica, ter uma noção tática muito boa, ter uma noção física que hoje o jogador exige, é preciso ter, a parte técnica do jogador faz a diferença. Mais ou menos assim. Aquele 1 a 1 que o cara desarma uma defesa, que tu rompes a primeira linha de 4. Que quebra o que hoje em dia está tudo igual. Exato. Não é? Porque assim, eu imagino, já que a gente entrou, a gente vai falar de futebol. Exato. E a gente não é uma entrevista, é um bate-papo, é assim, vamos ver se tu concorda comigo. É como se tu saísse do ensino médio, tu tem que saber matemática e português no básico. Aí é o passo, se tu sair, eu sei que tem, mas teoricamente tu sai das categorias de base que tu cuidou, o cara tem que saber dar o passe de 3 metros. Hoje em dia tá difícil? Tá difícil. Tem uns que a gente quer bater? Tem. Tem outros que a gente quer matar? Tem. Mas o básico seria o algo a mais que faz o cara aparecer e decidir para ti, é o cara que tem, além do passe e tal. Eu não sei se o Arnaldo não quis dizer inteligência tática, tá? O cara que... A gente tem uma frase pouco infeliz aí nas colocações. Eu acho que ele quis causar. Aí eu vou te colocar outro cenário. Um garoto que acabou de sair daqui, que apesar de alguns problemas que teve interno, né, de comportamento, que é o Leandro Carvalho, a manutenção dele no elenco, a manutenção dele no time principal, se dava muito por isso. Por esse diferencial dele no mano a mano. Exato, que foi para o Botafogo. Ele não saiu daqui para um time qualquer, ele sai daqui para uma Série A. Ele sai daqui para jogar um dos maiores clubes do Brasil. Né? Para fazer aquele 1 a 1 forte, aquele cara que dribla, aquele cara que rompe zaga, aquele cara que, enfim, decide o jogo. E o Dado, ele gosta disso. Além do ajuste tático, ele tem esse cara para decisão. Não vamos esquecer que o Dado teve uma leitura muito legal com o Leandro. Quem faz a primeira colocação do Leandro é o Mazola e na sequência é o Dado.
Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, enfim. Deixa eu te mais um no papo aí que eu tinha colocado aqui. A torcida estava pegando bastante no pé do Little Marcos, né? O Little Marcos não estava de bem com a Fiel. E tu acabaste de falar que eles têm, vocês, uma linha muito parecida. Então, e sem querer ser uma casca de banana, mas assim, a pressão da torcida, não especificamente, eu não vou botar nesse fato, eu vou usar esse fato. A pressão de uma torcida como a do Paysandu, como a do Remo, ela faz planejamento ser mudado? O planejamento não, mas a aprovação da torcida é importante. Entendi. O planejamento não pode ser mudado por uma pressão qualquer. Ou então, às vezes, eu posso chegar aqui chateado, não gostar de alguma situação e querer riscar algo que foi construído a várias mãos no final da temporada passada. Tá, o futebol não cabe. Não pode. Não pode. Claro, a torcida tem uma parcela grande de contribuição, mas também é um absurdo o clube que se diz profissional ceder a paixão somente, né? A gente, às vezes, tem que buscar muito a razão. E isso eu te falo até por mim e por todos que trabalham no futebol. É importante seguir o planejamento, é importante buscar o objetivo final. Como a gente vai buscar, pode ter alguns meios alterados sim, mas esse final não. Esse final não. As outras duas perguntas foram muito para o outro lado que eu queria tocar contigo e eu tenho uma opinião minha que a gente no meio da conversa vai fazer. Tanto o Maurício quanto o Rafael falaram da parte administrativa, do quanto a parte administrativa, organizacional do Paysandu evolui, e tem-se uma noção de evolução, talvez, aí vai entrar um pouco a minha opinião, porque a do rival involui, então parece que a diferença é ainda maior, mas isso ainda não está retratado como eles queriam em campo. E eles dizem que isso é um problema na área campo e bola. Não tu, mas na área. Sim. E aí eu digo, o quanto a tua área pode ser a redenção desse projeto e pode ser a derrocada desse projeto. Não tu, a tua área. O futebol, tipo, fez tudo certo, bate e cai. Ou, pronto, agora com um acesso, que eu acho que é o... né? O que a gente busca para essa temporada seria mais ou menos a cereja do bolo. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente tem hoje em dia são os ingredientes. Nem o bolo está pronto ainda. Perfeito. Né? Perfeito. Tem que melhorar muitas coisinhas. E não se faz bolo sem bons ingredientes. Não. Exato. Culinária não é nossa querida. O que a gente buscou foi realmente isso, a busca por bons ingredientes. E aí a gente fala de uma comissão técnica muito forte, da área, isso tu tens uma área de análise de desempenho, tu vais ali para o departamento médico com médicos extremamente competentes de anos de clube, a fisiologia, fisioterapia. A gente conheceu lá a estrutura, realmente está. Exato. Aí vem para a parte diretiva, com um executivo que tem tempos e tempos de estrada, que é o André Mazuca, é um cara incrível, entrada no mercado maravilhosa. Você tem ao lado dele talvez um dos melhores caras no que eu estou falando de coordenação, de logística, coordenação de grupo, que é o Fernando Leite. Ou seja, Fernando aí... Ele que cuida de viagem, tudo. Principalmente para um clube do norte, eu imagino que seja fundamental numa Série D. É fundamental. Querendo ou não, são as maiores distâncias. Tudo que a gente faz, pelo menos tem uma viagem garantida, que é passar por Brasília. Então daí, os caras de lá reclamam que, tem que ir para Belém. Ele veio uma vez e a gente vai o tempo todo para lá. Perfeito, bom. E aí a gente vem para falar que nem jogador de futebol, para agregar tudo isso, né? Para somar, claro, ao comando da presidência do Tony, que nos dá total liberdade, opina absurdamente, mas nos dá total liberdade para gerir, para tangir o futebol, que querendo ou não vamos esquecer, né? É Paysandu Esporte Clube, mas o foco principal, o carro-chefe é o futebol, e quando o futebol vai bem, tudo. Ou seja, tu pode ser o anjo e o demônio. Pode ser o anjo e eu estou falando tu, no caso, a tua área. Pode ser o anjo e pode ser o anjo e o demônio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos pular essa, eu vou para outra. E vocês, a gente em conversas passadas, de novo, com o Sérgio e tal, e com alguns outros amigos, eu tenho uma opinião que o bom andamento de vocês causou um gargalo. E aí eu sempre disse, tu deve ter visto no papo, que é a comunicação do Paysandu com a sua torcida. O que eu vou dizer?
A gente segue redes sociais até para pautar programa e tal. Houve um momento, acho que ainda há, que a história do Paysandu ter se organizado, ter virado o tal do Barcelona do Norte, mas atualmente o Real Paysandu. Real Paysandu. E eu não sei se vocês, aí de novo, é uma pergunta, se vocês daqui de dentro conseguiram demonstrar para as pessoas assim, a gente está bem, mas a gente está no início de uma jornada. Calma, galera. Eu acho que eu vou usar o termo que eu usei no outro programa da gente, a torcida meio deu uma despirocada, assim. Né? Que eu até brinco com... Aconteceu alguma coisa, eu digo, se vocês acharem que era para vocês estarem no G4 da Série A, é ótimo para vocês começarem a andar para trás. Há um problema aí, quando eu digo problema não, há algo a fazer nessa comunicação institucional, até do futebol? Sem dúvidas. Se a gente busca muito ao lado da nossa comunicação, ao lado do nosso marketing, e eu falo, Lucas Conde, pessoal, conversar, bater um papo com a torcida, ouvir aqui o torcedor, o que foi? Torcedor, o que está acontecendo? E eles ouvirem você, né? Vamos entender. Por exemplo, há pouco tempo tivemos café da manhã com o presidente, né? Sorteio de 20 sócios que vieram aqui, tomaram café, subiram para o auditório, bateram um papo com o presidente. Eu tenho uma rede social exclusiva para falar com o torcedor, para entender também esse anseio. A gente vai botar aqui. Exato. A gente não pode esquecer, além de todos os meios de comunicação do clube, a gente tem um vice-presidente, o Ricardo Gluckpol, que é mestre na área de comunicação e marketing, né? Além do Alexandre, que já busca para a área jurídica. A gente não pode virar as costas para a torcida. Tu imaginas, tu senta num time de futebol, senta num cargo diretivo que tu lidar com futebol, que a foto na parede da sala da direção de futebol são 30 mil pessoas dentro do teu estádio de futebol, e o que tu queres fazer está de costa para a torcida? Não, gente, peraí. Mas eles também têm que entender eles vão entender. Eu tenho certeza que a torcida entende. A torcida, inclusive, tá bem mais tranquila frente a anos anteriores no que tange a pressão, né? Eu posso te falar isso, eu posso te citar isso. Por quê? Porque começou a entender um planejamento, começou a entender os jogadores que a gente conseguiu trazer hoje e os jogadores que hoje a gente tem condições de trazer para compor o elenco do Paysandu. É um trabalho de anos anteriores de saneamento das contas, de saneamento das finanças, para te dar a capacidade de investir no elenco atual de 2018. Agora falando de torcida, já que a gente ainda tem uma corneta forte com esse teu time. Tem. Principalmente imagino depois da derrota no Clássico. Né? Podia ser qualquer time depois de uma derrota do Clássico. Aí eu vou entrar na outra também assunto e tal. Nosso querido Fat Boy, nosso querido Valtinho, que a gente até teve a oportunidade de trocar uma ideia antes, que eu acho que é uma boa, tá? Sim. Acho que ele vai sobrar. Como chegou no Walter, cara? Já que vocês procuram isso, o Walter, teoricamente, não está muito, né, para fora nesse perfil e tal. Sim. Tipo assim, vamos trazer um cara que vai decidir meio dane-se. Imagina que vocês não fizeram nenhuma loucura. O Walter, a gente senta, faz um scout de time e percebe que ainda há uma carência para busca de um homem de área. Né? No Brasil, né? O Brasil todo, né? Nisso a gente tem vários atletas no clube no que a gente tem de atacante que fazem também o número 9, mas que não são especialistas na área. A gente senta, conversa, hoje a gente tem um garoto vindo da base, tem outro que a gente trouxe do Botafogo e falta mais um para sempre ter aquela ideia de 3 por posição, né? E nisso sai o nosso filigrana, fica na Colômbia com problemas de documentação, acaba não conseguindo vir ao clube. E a gente vai... Que era o gringo, né? Exato. Vocês estão gostando de gringo, né? Bastante. Eram para ser 3, então temos 2 no elenco. E nisso a gente vai ao mercado na busca... Tem o paraguaio, né? O Cáceres. Tem o Cáceres e o Ryan Williams. Né? Ryan Williams, Mike Silva e Matheus Miller. Só gringos. Sport Club e Premier League. Acho que falo do Barcelona do Norte. Olha aí. Tem que trazer o pessoal de fora. Brincadeiras à parte. Aí tu vais na busca desse número 9, né? E surge uma oportunidade pelo Walter, que ainda não tinha se locado em nenhum clube. Foi na Série A. Sim, o CAD, eu não sei como você chama, teu centro de inteligência. Sim, foi o ele, centro de inteligência busca. A gente busca. Na verdade, o que acontece? Nós monitoramos, o André fez o primeiro contato, por estar mais próximo a ele, o André Omazuco.
Aí eu entrei na jogada e nisso a gente busca informações junto do CAD. Aí o CAD e nós aqui na sala buscamos contato junto de clubes anteriores, comportamento em campo, comportamento fora de campo, comportamento com o treinador. Tem isso também, gosta de comer bem o Valtinho. Mas o Walter é aquele tipo de jogador que ele não vem para cá com a ideia de perder peso. Inclusive, eu vou ficar chateado no dia que ele perder muito peso. O Walter, nos últimos 5 anos, se a gente fizer uma análise, o momento que ele mais fez gol na carreira foi em 2013, no Goiás. Logo depois do Fluminense? Antes do Flu. Ele passa para o Flu, chega ainda com peso maior, faz 5 jogos e 7 gols. Na sequência, mudança técnica no Flu, sai Renato, entra Cristóvão, o Walter é afastado para um recondicionamento físico. Fim da carreira do Walter no Fluminense. Vai o Walter para o Atlético Paranaense, volta a sua forma, que sempre foi maior, foi cheia, volta a fazer gol pra caramba. 38 jogos aí pelo Atlético, 11 gols. Fora, porque a gente está falando de um atacante que não é só decisivo dentro da área. Ele é aquele cara que sai, faz a sua parede, bate falta. Além, claro, bater pênalti como a maioria dos atacantes gosta, ou seja, ele te ajuda de uma maneira absurda. Além de ser um cara que no dia a dia tem uma habilidade, uma facilidade de convívio. Parece que ele é uma figuraça. Sem palavras. Tá. Ele não é um cara na TV e fora... Ele assume um desafio, né? Ele assume um desafio. Vou lá e tal. E outro, eu acho que isso pode ser uma resposta, Lucas, desse trabalho, desses ingredientes todos que estão fazendo o bolo ficar bom, que é trazer um cara que poderia ter de novo, sei lá... poderia ter ainda a Série A aí, um time que subiu, Ceará. O Walter joga tranquilamente. O Walter joga tranquilamente, tem mercado para isso. E ele vem com essa ideia de se reposicionar para o mercado e mostrar, eu tenho 28 anos, ainda estou aqui, estou vivo para o futebol. A gente tinha visto isso, ele tem 28 anos. Eu estou vivo para o futebol. E, mais importante que isso, né, gente? Além de todos esses ingredientes, é mostrar que o Walter está aqui hoje no Paysandu em condições financeiras do Paysandu, em condições reais. Não é ninguém que chega aqui e paga um salário astronômico totalmente fora da realidade. Que não paga um salário astronômico. Às vezes que não paga. São coisas que acontecem no futebol que vale a pena ressaltar. Ele vem para padrão Paysandu. Salário aqui. O Paysandu música ainda um bom fã ou o elenco já está fechado? Observação bem feita, mestre dos magos. Bacana. Hoje, dia 16 de fevereiro, fechadinho. O Paysandu está com o elenco fechadinho para essa temporada de Campeonato Paraense e Copa Verde. E aí a gente vê, a gente analisa rendimento, analisa o que acontece e vai para uma Série B buscando realmente peças pontuais. O que a gente fez no início do ano. Perfeito. A gente faz contratação no início do ano levando isso em consideração. Ajustes da temporada de 2017, que a gente teve renovações muito interessantes. Deixa eu falar, agora bora falar de futebol, Lucas, um pouco. Paysandu, acho que a gente já... Mas no final vai vir a última pergunta que aí vem a casca da banana. Eu tô brincando. Lucas, como a gente brincou no telefone, com 27 anos, tu faz parte do que eu brinco chamando da geração ESPN. Geração ESPN. Usaste até o Arnaldo como exemplo, tá? Imagina como tu és diretor de futebol, gosta de futebol, tu deve ter uma overdose de futebol na tua casa. Mas eu vou falar basicamente de futebol gringo, tá? Tipo na ESPN, o campeonato inglês, espanhol e aí por aí. O quanto isso te influencia, o que tu estás vendo, ou se é que te influencia em alguma coisa? Esse tipo de futebol, quando tu pensa no treinador, óbvio, trazendo para a realidade, mas isso te influencia no que tu quer, no teu estudo na faculdade e tal? Legal, muito legal falar isso. O que acontece? O futebol gringo ainda é um futebol que a gente vai falar ali de um inglês, de um pouco do espanhol, que são hoje em dia os futebols mais bem jogados, ainda são um pouco longe do futebol brasileiro por alguns fatores. Um pouco longe? Tá sendo muito gente boa. Ali são trabalho de anos, né? A gente fala de treinadores com 20, 30 anos dentro de um clube. A gente fala de jogadores em si com portes físicos absurdo. O cara que consegue superar. Mas a gente fala de uns grossos valendo uma fortuna. Fala. Pô, aquele zagueiro do Liverpool. Também é um futebol inflacionado. Mas hoje em dia me encanta.
mas não é minha realidade. Tá, mas o que dali, por exemplo, tem alguma coisa que tu olhes, tu vejas? Capacidade de transições que a gente chama hoje, né? Do aquela lado transição passado, ofensiva, aquela saída jogar mais rápida. compacto. Tu troca uma ideia com dados sobre Aqui é isso? 30, Ou com 35 Marquinhos? metros, trocava. Aquelas 30, 35 metros que Blocado, o time né? tem que encaixar. Parece uma dancinha. Perfeito. Fazer isso é muito difícil. Esses caras veem Fazer muito. isso é Imagina muito que o Marquinhos via, que o Dado vê. Os treinadores atuais, você conversar com os treinadores atuais, o ápice deles é um futebol inglês. É troca de bola rápido, é a saída rápida, é a rápida finalização, a rápida recompactação. Dá pro De Bruyne, que é Dá pra De Bruyne, mas é tranquilo, É. né? Aí o que acontece? Você vê um cara desse, De Bruyne, Neymar, aí tu tens aí o egípcio Salah. Poxa, fazem um 2 rápido, fazem o Mas mano a tem mano o- rápido, Tem. Fazem um 2 rápido, mas tem um mano a mano bom. Então, eu vou te botar mano excelente. numa sinuca de bico, mais nada aqui. Vamos lá. Tu vê tudo isso de futebol hoje. Caiu um trilionário aqui no Paysandu. E o cara diz assim, meu irmão, o cheque é teu. Tu tem 3 caras para contratar. Vamos lá. Neymar, vou te botar Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Quem, primeiro, o diretor de futebol, Lucas Conde, contrataria para o Paysandu? Messi. O Messi. A gente acabou de lançar a camisa da Argentina e Tá. tá vir pra cá junto com a camisa. E o Lucas Conde, que gosta de futebol, também seria ele? O Lucas Conde também seria o Messi. O Messi é muito fora da realidade. Ele né, é muito gente? foda também. O Messi ele tem uma capacidade de condução de bola muito fora de qualquer linha terráquea. É um cara Quem ia ali rodar que- nesse time? O Carmona? O Carmona é meia, cara. O Carmona tem que dar o passo pro Messi fazer um 2 então lá. alguém ali na frente, né? Alguém não ia rodar, alguém ia pro banco. Cassiano já se Alguém ia pro preocupou, banco, né? alguém ia pro banco. Alguém ia pro pro banco. Acho que ele não ia ficar, né? Não ia ficar. Aí Ia nesse ficar. caso não fica. Nesse caso não fica, não. Tá, pra gente já entrando no papo mais à vontade, a gente terminar aqui, eu vou te fazer uma pergunta que hoje causa muita discussão nas redes sociais. Sobre os mistos. Já que a gente falou de futebol europeu, hoje a galera tá muito assim, misto, por exemplo. Eu não posso ser Paysandu e ser Fluminense, ser Vasco, Flamengo e tal, seja lá o que for. Aí todo mundo tá pegando muito no pé disso e esquece que hoje a galera não tá sendo mais Paysandu, Remo e alguma coisa, tá sendo Barcelona, tá sendo Chelsea. E a galera tá nesse negócio com o Remo. Tu acha isso um problema? Literalmente, tu acha que o amor pelo Paysandu e pelo Remo diminui porque o cara torce por outro time? Não diminui, não muda. Não diminui, não. Mas é que o futebol, a gente acabou de falar, o futebol estrangeiro encanta, né? Ele encanta, ele fica bonito aos teus olhos. Pois é, A mas... gente fala ali da década de 80. Poxa, década de 80, década de 70, era legal ver jogo aqui em Belém? Era legal. Mas você vai... Até porque esses caras vinham aqui, eu tô falando de Flamengo, A Corinthians e não acompanhava, acompanhava, né? Pois é, mas não acompanhava também um bom jogo fora de... Sim, a gente tem uma ligação com esses Não, lugares. eu né? te falo mais. Hoje em dia é um pouquinho mais benéfico. Tu teres um carinho por um time longe, porque é um time que não é palpável, é um time que está longe da sua realidade. Você gosta daquilo, mas o seu amor, a sua verdade é para os clubes daqui. Não, A eu gente não entendo. pode esquecer Mas, por exemplo, deles. o Remo teve colocou que não podia entrar com outra camisa na sua sede. Eu não sei se o Paysandu tem isso. Não tem. Aí, eu acho que isso não muda muita coisa, tá? Eu acho que não muda. Eu acho que o cara que é Remo... Se Eu não acho me que o engano, Paysandu dentro do vai Paysandu ganhar... só não pode entrar com a camisa do rival, mas de outro clube. Mas aí, eu estou dizendo assim, eu acho que quando o Paysandu chegando numa Série A, o Remo indo buscar, isso vai automaticamente arrefecendo. Vai ficar um carinho pelo Flamengo, pelo Palmeiras e a torcida pela Exato, coisa. o Remo Tu não és contra. O Remo teve, vamos falar do futebol local, o Remo teve situações difíceis que em temporada ficou sem divisão. E olha como a torcida O Paysandu tá abraçando. passou 5, 6 anos ali numa Série C que poxa, era difícil, batia, voltava, não chegava B, não chegava A de jeito nenhum. Não chegava B, A, se Deus Não, quiser. e tinham chega em pouco derrotas tempo. aqui. Exato. Aquelas dolorosas, Tu né? fica meio desgostoso com os clubes atuais. Mas é aquilo que Mas aí tu- você busca. No recupera, primeiro jogo do recupera. seguinte, eu E é vou um ler que tra- seja pra xingar o cara. E é um trabalho que até hoje o Paysandu está fazendo. É reconquistar o torcedor. Vem aqui, vem ser sócio. Vem Que aqui, você tem um clube de vantagens. Vem aqui, poxa, o clube não está longe não está muito longe de uma realidade brasileira no que tange a administração. E outra, tudo mais. vocês estão Poxa. com possibilidades boas de estar, se não ano que vem, daqui 2 anos,
oxalá para vocês ano que vem numa Série A. Sim. Então, Sim. aí deixa pra gente... Tu escolheste o samba. Sambinha. É o teu estilo musical predileto? Eu fico entre o samba e o rock. Eu gosto muito do rock nacional, mas um rock bem mais metaleiro, assim, mais uma Matanza. Olha aí, meu querido. Um negócio mais pesado. Diz aí algumas coisas que tu curte, Lucas. Eu vou do rock nacional, de Matanza, de Ratos de Porão. Aí a gente vê fora. Olha, moleque. Mais uma. Eu imagino, que nem o Rogério Ceni botava esse discípulo, o time subiu, eu imagino a galera subindo a Curuzu com Ratos de Porão. Quem vier, não sei se vai ganhar, mas o outro time vai sair. Caramba, tu gosta de... Gosto. E ao mesmo tempo também gosto do samba, daquele sambinha raiz, né? da Vila Querido. Inclusive escolho aí a Conversa de Boutique. Exatamente. Que é do Noel Rosa, mas que tem uma versão muito boa do Chico Buarque. Mas eu digo que se o metaleiro que não gosta de... Fala aí, mestre dos magos, do cara que canta assim, que nem o Romário, meu Deus. Assim é o... Raça Negra? Que o metaleiro que não gosta de raça negra não é metaleiro, tá? Então, assim, bacana. Mas a galera do futebol gosta de funk, axé e sertanejo. O pagode rola solto no vestiário. Vestiário é pagode e funk. Mas porque a galera que leva a caixinha de som hoje em dia, o que rola é isso. Então, pra gente terminar, te agradecendo já, Lucas, pelo papo, espero que a gente tenha outros, assim, com situações, quem sabe, de acesso de vocês à Série A. Será uma honra. E que vocês lembrem desse humilde canal. Vou fazer uma pergunta que o Luiz fez para mim. É a pergunta para terminar. O Paysandu está pronto para ganhar a tríplice coroa? Que foi esse o termo. Paraense, bem, a Copa do Brasil não dá, mas a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série B, ele quer só isso. Poxa, acho que o pessoal brinca com Paysandri, né? Poderia virar depois um Paysantri, né? Não, mas brincadeiras à parte, o nosso objetivo no primeiro semestre era evoluir um pouquinho mais na Copa do Brasil, acabou não acontecendo, totalmente inesperado, né? Essa saída para o Novo Hamburgo, mas a busca pela Campeonato Paraense, Copa Verde e no Campeonato Brasileiro, a luta pelo acesso. Acho que a torcida traria também isso como título. Da série B. Mas um seria muito bem-vindo, viu? Ninguém vai reclamar. Mas um seria muito bem-vindo. Esse tricampeonato seria bem legal, essa tríplice coroa, que foi conquistada por uma geração de ouro que foi em 2001, né? Que é em 2001, que a gente não pode esquecer do Paraense, Copa Norte e Campeonato Brasileiro. É verdade, que é aquela que transforma. A gente não pode imaginar que isso vai acontecer, mas vamos lutar para tal. Mas pode querer. Então, galera, mais uma vez, Lucas, obrigado. Obrigado por ter recebido a gente. Obrigado de coração. Sigam as nossas redes sociais, vem muita coisa boa aí, as redes sociais do Lucas, do Paysandu e as nossas vão aparecer. Mais uma vez, valeu ao som de Matanza, não sei se o Ed vai botar, é nós, Queiroz. Valeu, galera. Pra tudo é um bom remédio. Sou um idiota completo, morre de tédio.